Deuteronômio capítulo de número 4, verso de número 1. Agora, pois, ó Iaxorum, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Altíssimo Yahu de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Altíssimo vosso Yahu, que eu vos mando. Aleluia. Podeis vos assentar, amados irmãos. Amada Igreja do Salvador Yahushua, estamos diante de uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. Devemos velar pelo cumprimento da palavra do Altíssimo em nosso viver. Devemos guardar estas palavras escondidas dentro de nossos corações. Precisamos preservar a palavra, velando pelo cumprimento da palavra em nosso viver. Não podemos nos desviar da veracidade desta palavra. A palavra do Altíssimo, amados irmãos, exorta nós à obediência, exorta nós ao cumprimento do mandamento, exorta nós a vivermos de acordo com aquilo que o Altíssimo nos tem designado. O Altíssimo, Ele não quer que nós sejamos um povo soberbo, um povo rebelde, um povo que tenha os seus próprios princípios e deixe de andar segundo os preceitos da palavra do Altíssimo. Aqui o Altíssimo estava instruindo ao povo Iaxorum a ouvir os estatutos e os seus juízos. E ao ouvir os estatutos e seus juízos, eles estavam sendo ensinados a os cumprir, segundo o mandamento da lei de Mehoshua, que chamamos de Moisés. Então, isso serve para nós, irmãos, de alerta para que, assim como o Altíssimo cobrou do povo Iaxorum obediência para que eles não se desviassem dos mandamentos da sua palavra na antiga aliança, Ele cobra de nós também que venhamos cumprir com os seus preceitos, cumprir com os mandamentos da tua palavra, porque nós precisamos progredir cada vez mais através de uma vida em que o nosso viver seja um viver de cumprimento da justiça, um viver de cumprimento da palavra do nosso Criador. O nosso Altíssimo Yahu, Ele está contemplando desde os altos céus qual é o comportamento de cada um de nós. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe se verdadeiramente nós estamos sendo vigilantes em guardar os seus mandamentos, em cumprir com os seus juízos, com os seus estatutos. Nós precisamos, amados irmãos, velar pelo cumprimento da palavra do Altíssimo, porque o Altíssimo, Ele vela pelo seu cumprimento, e só seremos identificados como verdadeiros adoradores diante dos olhos do nosso Criador desde o momento que nós passamos a perseverar na obediência. Quanto mais nós obedecemos, mais comunhão nós sentimos, mais poder Yahu nos concede. Yahu, Ele dá do Espírito dele a cada um dos que se submete a viver a tua palavra. Em Atos capítulo 5, verso 32, a palavra diz que o Altíssimo Yahu, Ele dá do seu Espírito a todos quanto lhe obedecem. Então nós não podemos, irmãos, estar vivendo uma vida de desobediência.
A desobediência pode nos custar muito caro. Nós temos que se sujeitar a Yahu através de uma vida de obediência, procurando viver uma vida sóbria, uma vida honesta, em que o nosso viver é um viver que seja agradável diante dos olhos do Altíssimo. Amados irmãos, o nosso viver tem que ser um viver onde nós passamos a observar as palavras do nosso Criador. Ele mesmo disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Yahu. Para a gente conhecer aquele a quem nós servimos, nós temos que guardar os seus mandamentos. Porque diz a palavra que aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Às vezes nós contemplamos pessoas que dizem que ama a verdade, mas nega a verdade por meio de suas obras. Eles resistem à verdade, eles rejeitam a verdade, eles desprezam a verdade, eles não abrem o coração para receber a verdade. Mas eu creio que aqui, irmãos, há vidas que estão sendo instruídas pelo Espírito da verdade a considerar esta palavra como fiel e verdadeira, porque toda a Escritura, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos repreender, para nos instruir de que maneira devemos andar, para que aos olhos do Altíssimo nós estejamos firmados no fundamento dele. E o fundamento do Altíssimo Yahu, ele permanece firme, amada igreja, tendo esta identificação de que o Altíssimo Yahu, ele vela pelo cumprimento da sua palavra, e ele não quer que o seu povo venha se desviar dos seus mandamentos, venha apartar os seus ouvidos para não dar crédito na verdade. Diversas pessoas estão desviando os ouvidos da verdade, irmãos. Diversas pessoas estão desviando os corações para que a palavra do Altíssimo não esteja sendo enquadrada em seu viver. Então o Altíssimo, ele deixa bem claro, Deuteronômio, capítulo 4, verso 1. Agora, pois, ó Yashorum, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Irmãos, nós temos que entender que aquele que nos ensina, ele é o Espírito da verdade. O Altíssimo Yahu é o Espírito da verdade. Ele é Yahushua em nosso meio. Yahushua, ele deixou bem claro nas suas palavras que ele é aquele a quem ele ensina. Nós somos ensinados por ele, irmão. Igreja amada do Salvador Yahushua, nós temos que ouvir os estatutos e juízos do Altíssimo, os quais são ensinados por ele à nossa alma. Porque o Altíssimo, ele é extremamente zeloso pelo cumprimento da tua palavra e pela salvação de nossas almas. E aqui o Altíssimo diz: para os cumprirdes, para que vivais. Irmãos, sem cumprimento das Escrituras, sem obediência, nós não podemos progredir espiritualmente na presença do Altíssimo. Nós não podemos ter vida e vida espiritual com abundância na presença do Altíssimo. Porque o Altíssimo, ele só derrama da virtude do Espírito dele àqueles que lhe obedecem, àqueles que se sujeitam a ele, àqueles que resistem o diabo, àqueles que resistem a sua carne. Porque a nossa carne, ela quer que nós estejamos nos inclinando a ela.
em submissão aos desejos pecaminosos dela. Mas estamos aqui sendo instruídos pela lei do Espírito de vida do Altíssimo Yahu em nossos corações. Porque se nós ouvirmos os seus ensinos e guardarmos os seus estatutos, viveremos, teremos vida espiritual, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Altíssimo Yahu de vossos pais vos dá. Se aquele povo não se submetesse em guardar e cumprir com os mandamentos da palavra do Altíssimo, aquele povo não herdaria a promessa. E eles tinham uma promessa de herdar uma terra terrena. Mas nós, irmãos, temos uma promessa de herdar uma terra celestial, uma terra onde o pecado não predomina. E para nós entrar nesta terra, diz a palavra que só entra nela aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Por isso nós temos que estar sempre, irmãos, nos sujeitando, nos submetendo em viver uma vida de obediência à palavra. Mas como viverão uma vida de obediência se tais vidas não examinam as Escrituras? E Yahushua, ele deixou bem claro, irmãos, se queremos vida eterna, nós temos que examinar as Escrituras. Ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Para herdarmos a vida eterna, irmãos, nós temos que examinar as Escrituras. E são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam que Yahushua, ele é o Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas. Yahushua, ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Nós temos que conhecer quem de fato é Yahushua. Yahushua, ele disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós temos que abrir os nossos corações para ouvir os estatutos que revelam a vontade do Altíssimo e os cumpri-los. Porque Yahushua, ele ensinava e deixou bem claro aos seus seguidores: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo é aquele que procura se esforçar para viver de toda a palavra. Nós não podemos rejeitar a palavra, irmãos. Nós não podemos desprezar a palavra. Provérbios 13:13, o que despreza a palavra perecerá. Quem são os que desprezam a palavra? São aqueles que não estão se atentando com o máximo de diligência para viver de toda a palavra que está saindo da boca do Altíssimo Yahu, nosso Criador, igreja. Nós temos que se atentar, nós temos que viver da palavra da oração, temos que viver da palavra do jejum, temos que viver da palavra da comunhão uns com os outros, da palavra de levar as cargas uns dos outros, da palavra que nós não podemos nos considerar superiores aos nossos próprios irmãos. O Altíssimo Yahu, ele não quer que nós se desvie dos teus mandamentos. Ele disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esta união, ela vai revelar se de fato estamos ou não estamos em comunhão. Então, meus amados irmãos, esforçam, tenham bom ânimo, procuram permanecer firmes na obediência da palavra do nosso Altíssimo Criador. Sejam bem-aventurados, irmãos. Aquele que é bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios,
Ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Antes ele procura examinar as Escrituras. E nas Escrituras ele medita de dia e de noite, procurando uma maneira de como conhecer os mistérios do reino do Altíssimo, para que ele possa progredir cada vez mais espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento das revelações das Escrituras em seu ser. Temos que examinar as Escrituras, irmãos, porque são elas que revelam quem de fato é Yahushua. São as Escrituras que revelam qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso amo, o qual ele tem instruído os seus discípulos. E os seus discípulos, pela direção do Espírito, eles disseram que nós, os que servimos a Yahushua, o nosso viver tem que ser Yahushua, igreja. No que falamos, no que vemos, no que sentimos, no que pensamos, na imaginação, nosso sentimento tem que estar puro. Não podemos ter no nosso sentimento algum resquício de maldade, de malícia, de impureza. Nós temos que se esforçar, irmãos, em nos posicionar como um povo humilde, zeloso, manso e de boas obras. Guarda a palavra, amados irmãos. Guarda a palavra. Porfiai por guardar estas palavras dentro de vossos corações, velando pelo cumprimento destas palavras em vosso viver. E obras grandes e firmes da parte do Altíssimo Yahu serão manifestas em vossas almas. O Altíssimo, ele manifesta consolação sobre a vida daqueles que se submetem a ele. O Altíssimo, ele manifesta revestimento, renovação, ele dá vigor, ele dá poder, ele renova nossas forças, desde o momento que nós estamos nos submetendo a ele. Aleluia! Aqueles que têm o Espírito do Salvador Yahushua, irmãos, se apartem da iniquidade. Porque nós precisamos compreender que aquele que segue a Yahushua deve ser um imitador de Yahushua. Ser imitador de Yahushua é procurar amar como ele amou, é procurar viver como ele viveu, é procurar perdoar como ele perdoou, é procurar fazer as mesmas obras. Pois Yahushua, ele disse: as obras que eu faço em nome de meu Pai, não as faço de mim mesmo, mas o Pai, que é o Espírito da verdade que está em mim, é que faz estas obras. Se o Espírito da verdade, igreja, ele se faz presente na vida de cada um de nós, já não é mais nós que vivemos, mas é Yahushua, sendo ele o Espírito da verdade, é que faz estas obras. É Yahushua que nos ensina a perdoar, a amar, a buscar a salvação do nosso próximo, a viver de maneira que o nosso viver possa servir de edificação para o teu próximo. Procure vigiar nas suas palavras, meus irmãos e irmãs. O Altíssimo, ele disse que por suas palavras sereis justificados, e por suas palavras também podereis ser condenados. Então temos que vigiar. A palavra tem poder de matar, ela tem poder de lançar uma alma no lugar de tormento. Então devemos vigiar, igreja. Devemos conservar a sã doutrina.
Nós somos instruídos pelo Espírito da verdade a guardar a doutrina, igreja. E guardando a doutrina, nós nos tornamos um povo mais do que vencedor em Yahushua. Quem recebe esta palavra, diga aleluia. Esta é a palavra da vida eterna que o Altíssimo Yahu nos concedeu, para que por meio dela venhamos viver e guardar os seus mandamentos. Vamos orar, irmãos, vamos orar agradecendo. Ó amado Salvador Yahushua, somos gratos a Ti por esta palavra que trouxe aos nossos corações. Verdadeiramente, Tu és o Espírito da verdade que vela pelo cumprimento da Sua palavra. Tu és digno de honra, Tu és digno de domínio, Tu és digno de poder, Tu és digno de exaltação, pois Tu vencestes a morte, Tu vencestes o mundo, Tu vencestes a carne, Tu vencestes o pecado, para que nós, como Seus seguidores, pudéssemos estar sendo Seus imitadores. Te agradecemos pela Tua vida, Te agradecemos por este momento de oração, Te agradecemos, meu amo Yahushua, por ter nos escolhido para temer a Ti e ao Seu nome. Somos gratos a Ti, meu amo. Reconhecemos que nem dignidade temos de receber tamanha graça e comunhão da parte do Teu Espírito sobre nós. Reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pobres, reconhecemos que somos necessitados pecadores, somos necessitados do socorro que vem de Ti. Por isso Te louvamos, com espírito de eterna gratidão. Louvor e honra seja o Teu nome para todos sempre. Te adoraremos por todos os dias da nossa vida. Te exaltaremos para todos sempre, meu amo. Te adoramos não é somente pela vida eterna. Te adoramos porque Te amamos. Te adoramos porque Tu conquistastes os nossos corações para vivermos uma vida segundo a Tua vida. Ó meu amo Yahushua, se houver em nosso meio alguém que está enfermo, que esta enfermidade desapareça de entre nós. Enfermidade em nome do Salvador Yahushua, desapareça de nossos corpos. Toda enfermidade que possa ter surgido ou que tenha aparecido em nossos corpos como salário do nosso pecado, em nome do Salvador Yahushua, desapareça de nossos corpos, desapareça de nossos lares, desapareça de nossos familiares, porque em nome do Salvador Yahushua, o Rei da vida, o Rei da eternidade, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, nós Te repreendemos. Ó meu amo, eu creio que nós vamos voltar para os nossos lares curados. Nós vamos encontrar os nossos lares abençoados. Nós cremos, meu amo Yahushua, na Tua bondade, na Tua compaixão, na Tua piedade. Ensina-nos a sermos cumpridores da Tua palavra, para que possamos viver para agradar a Ti por todos os dias da nossa vida nesta terra. Abençoa aqueles que estão abençoando a Tua obra. Abençoa aqueles que estão perseguindo a Tua obra. Abençoa os que nos perseguem, os que nos criticam, os que nos odeiam. Abençoa. De todo o nosso coração Te pedimos.
Salva estas almas, liberta estas almas, transforma estas almas, age na libertação e salvação destas almas. Abençoa, meu amo Yahushua, segundo a tua vontade, esta viagem que iremos fazer. Pedimos a tua cobertura divina, pedimos a ti que venha nos guardar, nos livrar, nos proteger, segundo a tua permissão e poder que reside no teu nome. Assim te louvamos, hoje e sempre. Aminal, meu amo Yahushua. Quem recebe esta palavra de todo o coração, diga aleluia. A Shalom do Salvador Yahushua, o Rei da vida, seja com toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. E a igreja de Yahushua de todo o seu coração, por meio da emuná, diz: Aminal. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de pureza. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.